Muito bem, vamos lá. Ó, pra você que tá pensando que eu cheguei errado, atrasado nessa história, deixa eu explicar pra você. Eu passei por uns dias aí com meu canal desmonetizado, por umas mudanças no YouTube, mas a coisa foi resolvida. Então agora estou trazendo a pedidos o VAR do debate. Então a gente vai reagir aqui a 2 cortes sobre o debate famoso dos últimos dias, Álvaro Borba e Mamãe Falei. E nesse corte, Álvaro cutuca o ponto mais baixo da história do Arthur Duval, aquele lance da Ucrânia. E bora ver do que se trata. Álvaro, quer falar alguma coisa? Eu tenho uma questão aqui para levantar para os dois aqui depois, tá? Tá, se você quiser ir com a tua questão, eu acho que a gente tava aí nesses casos, vou ser generoso com a palavra polêmicos a respeito das práticas comunicacionais e de divulgação de Arthur. E a gente citou alguns casos, faltou o principal, que era da Ucrânia. Você quer ir com essa questão primeiro? Vamos lá. Tá, eu queria fazer só uma... Inclusive, de lá pra cá, né, bicho, a vida do Álvaro Borba, né, o Álvaro Meteoro, tem ficado difícil aí no Twitter, né? Essa semana teve mais uma discussão com ele aí a respeito de uso de inteligência artificial pra fazer thumbnail. Umas doideiras, né? A vida não tá fácil, não. Timeline aqui, né? Eu mencionei agora há pouco, o Arthur Duval, volta e meia, tá metido numa confusão, vias de fato. Às vezes é com o Gil Diniz, às vezes é com um Boca Aberta, às vezes é com um sindicalista, às vezes é numa manifestação de estudantes, mas ele tá sempre metido em alguma confusão e os outros é que são violentos. Este aqui é um santo. Pois me permita trazer outra timeline aqui dessa santidade. 2016, caso já citado, Curitiba, Colégio Estadual do Paraná. Grava, debate, discute, bate-boca com menores. E sai dali, opa, lacrei, discuti com esses adolescentes. O que acontece lá? Vai parar numa delegacia, gera um constrangimento enorme para ele, que se faz presente até aqui nessa mesa hoje. Pula para 2022, Ucrânia. São fáceis, porque são pobres. Acusação do mesmo jeitinho, com o mesmo teor, contra o mesmo homem. Essa frase aí foi forte, hein? Chega em 2024, Operação Autônoma de Fiscalização de Prostituição Infantil no Marajó. Agora investigada pelo Ministério Público Local, que quer saber se a polícia foi ajudá-lo ou não. Isso aí não está explicado até agora. Que policiais eram esses? Como é que ocorreu essa articulação entre ele e a polícia? Isso ainda não está explicado. Então, veja que na história de Arthur Duval, essas coisas se repetem sem que ele tenha a autocrítica e a noção de olhar para trás e falar: caramba, acho que isso aqui não deu certo nem para mim. E a vida é generosa com esse rapaz, que nasceu bem e aproveitou mal seus privilégios. A vida é generosa com ele, porque volta e meia ele tem chance de chegar a essas conclusões. Ontem mesmo teve uma nova, quando o juiz disse para ele que ele não pode reaver o mandato dele. Se essas práticas funcionassem, você ainda era político. Eu acho que o Brasil teve sorte ao estabelecer um certo limite para essas práticas, e como eu já disse antes, né, a sua cassação, para mim, é uma evolução do processo político brasileiro, é uma conquista civilizatória. Eu não acho que o mandato deva ser exercido dessa forma. Respondo? Vamos lá. Cara, vou começar concordando com você, velho. Eu acho que realmente eu paguei preços muito altos por defender aquilo que eu... Mas peraí, era um debate, Mamãe Falei contra o Álvaro, o assunto era um contra o outro mesmo? Não tinha assim... A pauta era tal coisa? Acredito. E eu vou te dizer que nem foi a Ucrânia o mais pesado de todos, cara. O mais pesado de todos foi em maio de 2019, justamente quando a gente rompeu de vez com o governo Bolsonaro, né? A gente apoiou ele no segundo turno, depois a gente apoiou a reforma da Previdência em janeiro, e aí já vimos que não era tão bom, chegou em maio, a gente rompeu de vez e ali foi foda. A pauta era IA pra criar thumb. Cara, ali teve o Derrete MBL que a gente perdeu 400 mil inscritos em coisa de uma semana, né? Então, assim, realmente, cara, a gente faz... Teve esse rolê, foi? Cara, isso é doido, ó. O bolsonarismo é uma praga no Brasil, porque é o seguinte, todo mundo que se juntou ao Bolsonaro tenta herdar os espólios bolsonaristas, né? Que é esse colégio eleitoral gigantesco. Mas os caras não conseguem porque literalmente o bolsonarismo só funciona pro Bolsonaro, né, cara? Os caras podem tentar emular os mesmos comportamentos e eles vão cooptar um pouquinho aqui, outro ali, mas naquela força toda de ter velho na porta de quartel, orando pelo pneu, essas coisas todas, só o Bolsonaro consegue, né, bicho? As escolhas que às vezes são até irracionais. A gente perde demais... por defender o que a gente acredita, cara. Se eu fosse um pouco mais esperto, eu faria como muitas outras pessoas fazem, inclusive o pessoal da esquerda. Eu virava um subserviente a uma figura popular, como tantos fizeram com o Lula, por exemplo, a Marina Silva, né? Mas
ficar subserviente ao Bolsonaro não foi mais ou menos a mesma coisa? Minha nossa, não foi moça! Que chamava o Lula de ladrão, depois, e ele falava que ela era a candidata dos banqueiros, não sei o que lá, depois se ajoelhou pra ele e foi apoiar ele em 2022. O próprio Ciro Gomes. Ah, não, mas aí eu vou discordar do Mamãe Falei, porque é o seguinte, isso é o expediente de todo político, né, cara? Não é verdade? Gente, a gente é... Essa é a graça de envelhecer. A coisa mais normal é ver político falando mal desse cara aqui numa eleição, e aí chega num segundo turno. Não precisa nem chegar na eleição seguinte. Na mesma eleição, só no segundo turno, o cara tá apoiando e fala: esse aqui, de repente, é a melhor escolha. Isso é a coisa mais normal, né? Enfim, tantas outras figuras que ficam ali tentando tirar a casquinha pra si, se aproveitando da situação. A gente é burro, cara. Nesse aspecto, eu concordo com você, eu sou bem burro. Eu sofro consequências de coisas que talvez não devesse sofrer porque a gente defende o que a gente acredita. Então... Não, mas aí, peraí. Tu criticou... Ele acabou de criticar uma postura que o próprio MBL fez, não é? Eles apoiaram o Bolsonaro e depois pararam de apoiar. Mesma coisa, uai. Enfim, só pergunta, acho que... E só mais uma coisa, mas enfim, desculpa, acho que minha resposta é essa, não sei. Eu precisei apontar mais inconveniências e constrangimentos dessa sua biografia do que eu gostaria, Arthur. Uma biografia que, quando tiver escrita, não adianta, né? Ela vai se chamar São Fáceis porque são pobres. Essa frase vai estar marcada na sua biografia para sempre. É por ela que você será lembrado. E por que você será lembrado por essa frase? Por que você será reduzido a esse episódio tão constrangedor? Por culpa sua, Arthur. Todos pra você têm responsabilidade, menos você. Mas não você, falei que Arthur, a responsabilidade um é minha milagre disso. estatístico. 1000 confusões, nenhuma é culpa sua. 3 casos aqui envolvendo condutas Calma. pouco recomendáveis com mulheres. E nada tem a ver com você. Vamos lá. Você assume responsabilidade por alguma coisa nessa sua vida? Vamos lá. Como é que você vai assumir responsabilidade pela coisa pública se você não responde pelo que você faz? Vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, cara. Eu assumi o meu erro da Ucrânia. A primeira coisa que eu fiz foi isso. E eu poderia ter mentido. Poderia falar, não, era inteligência artificial. Não. Fui eu que falei merda, que venham as consequências. Mas é porque também... Né? É porque também não tinha muito como fingir dizer que não era, né, bicho? Literalmente era um áudio. E era um áudio não só do Arthur, se eu não me engano, tá? Salvo engano aqui, gente. O áudio era um papo do Arthur com o... Tinha outros membros do MBL envolvidos. Ou seja, as vozes eram reconhecíveis. Não tinha muito pra... Se o cara dissesse, foi uma inteligência artificial dos dois, né? Com o Renan, isso, ó. O chat tá me ajudando aqui. Então não tinha muito pra onde correr. Então essa admissão não é admissão porque, admito, é porque tava na cara, né? Foi pego Inclusive no pulo. nessa hora que você conhece o homem, cara. Na hora de assumir os seus erros. Agora... eu discordo. Tu foi pego no pulo, pô. Eu não vou assumir pra você que eu fiz turismo sexual. O próprio Ministério Público e a Polícia Federal investigaram e falaram, não tem turismo sexual nenhum, tem um áudio idiota. Não vou assumir pra você que eu estuprei uma menina em 2016, irmão. Isso é mentira. Então não adianta você vir aqui começar... Você faz isso nos seus vídeos. Você, por ser um comunicador, você faz isso muito bem. Você vai desviando do assunto sem falar ele diretamente, mas vai insinuando várias coisas, como se você acabou de fazer agora. Né? Você fala, porque teve aquele caso de 2016. Já falamos do caso. A denúncia era falsa. Né? Do caso de Marajó, tá aqui, o vídeo tá aí pra todo mundo ver. É uma questão de opinião. Não gostei do que você fez. Tudo bem, é uma opinião sua. Agora não dá pra você imputar um crime a alguém que não cometeu. Aqui eu acho que é um ponto importante, tá? O Álvaro fala uma coisa nos vídeos do Meteoro que eu gosto muito e que eu acho que é um cuidado que se deve ter, que não importa o que eu penso, mas importa o que eu sei, né? Os fatos. Então, ao bater no fato de que o Arthur foi pra Ucrânia e vazou esse áudio, é tudo que se tem. Se não tiver cuidado ao insinuar, que foi mais do que aquilo, porque a gente precisa ter cuidado, afinal de contas, né, eu vou te processar, amigão, você não só corre risco básico de ser processado de volta, mas corre risco básico do seu ataque não passar disso, tá? Porque assim, pra essa galera, até onde a gente vê quando eu digo essa galera, a galera da extrema-direita no Brasil, que eu acho que o MBL se encaixa, esse flerte que eles têm com essas posturas mais ousadas, por assim dizer, não arranha muito a imagem desses caras, não. Quem vota neles, quem gosta deles, quem dá atenção a eles, não se surpreende com os caras falarem os absurdos que falam, né? Choco no YouTube tem tutoriais, existem dezenas ou centenas de canais que foram fora que já usam thumb por IA e ninguém tá
sai marcando ou cancelando esses youtubers. Só o Álvaro. Ah, tu tá falando do lance da thumb, né? Tá. O fato dele ir, bater boca com adolescente e apanhou foi ótimo. Ai. Então, eu tô muito tranquilo pra responder isso, porque eu assumo a responsabilidade daquilo que eu fiz, né? Inclusive dos meus erros. E não foi só esse da Ucrânia. Cara, eu já errei inúmeras vezes. Você quer ver um cara que eu me arrependo de ter errado? Esse eu me arrependo mesmo, cara. Gilberto Dismenstein. Hein? Uma vez eu, de fato, invadi um evento dele pra fazer graça lá. Ali eu mandei mal. Isso é um erro, por exemplo, que eu cometi, não tem crime nenhum, e a minha opinião também foi, puta, cara, passei do ponto. Então, os meus erros estão todos aí, cara, e as pessoas vão poder me julgar pelos meus erros e pelos meus acertos. E vamos ver o que vai acontecer. Você espera recuperar teu mandato em 2030? Mandato não, mandato já era. Perdão, você espera, Os direitos ao políticos? recuperar seus Não direitos sei. políticos, conquistar um novo mandato em 2030? Sinceramente, não, 2030 não, né? Porque. Ah, não, tá, entendi. Seus direitos serão recobrados em 2030. Puta, não sei, você cara, não tá vai muito longe. revê-los na justiça, Não sei. lamento. Eu não sei. Então, Aliás, eu não não sei, lamento. eu não sei. Mas assim, de qualquer forma, assim. Tá, reavendo o direito político vai ser minha ambição? Ou eu vou ser necessário nessa missão pra me candidatar? Não sei. Sinceramente. Adoro. Ó, isso aqui, ó. Aham. Isso aqui é a prática mais comum de político, né? Tipo assim, você vai ser candidato? Os caras sempre mandam essa, eu não sei. Se o povo quiser. Se o povo, né? Se é para o bem do povo, diga que eu fico. É sempre essa vibe, né? Eu me lembro disso aqui, porra. Aí você vai a isso. Sinceramente, cara, uma vida sem mandato, pra quem trabalha de verdade, é uma vida mais confortável. Hoje eu acordo mais tarde, hoje eu trabalho com o que eu gosto, eu vou lá no MBL. Como é que é? Eu acordo mais tarde? Uai, a que hora que começa o expediente na Câmara? Não é 10 horas da manhã, se eu não me engano? Vejo meus amigos, beleza. Mas se for necessário, Até o Arthur não gosta de trabalhar, tá vendo? bora. Só que hoje, cara, o MBL tá crescendo tanto, cara. A gente tem tantas boas lideranças. Cara, tem Amanda, tem Renato, tem Faustino, tem Costenaro, tem Bétega, tem Sandro Filho. Tem um monte de gente, tudo quanto é estado do Brasil, a gente só tende a crescer. Inclusive, esse ano estamos tentando formar um partido, né? Se a gente conseguir, a gente vai crescer ainda mais. Então, talvez eu fique irrelevante nessa história. E aí, sei lá, eu me aposento. Mamãe falei que ia se aposentar. Olha aí. Por essa vocês não esperavam. Eu quero é me aposentar. Tá aí, se inscreve no canal, aqui tem vídeo todo dia. E aí?